paz, amém, igreja? Que bom estarmos aqui na presença de Deus. Estamos profetizando o Reobote, amém? Estou aqui com um desafio, eu sempre digo para começar da minha vida, né? E eu quero profetizar desde agora que as nossas mentes estejam abertas, os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a voz do Senhor e que possa cair no nosso coração e fazer morada, porque a palavra de Deus não volta vazia. Quantos querem ter frutos do que Deus tem para falar para nós, amém? Eu vou trabalhar aqui um tema que está dentro de um ministério especial da Fonte da Vida, que se chama crescimento emocional. Eu tenho muita testemunhar dessa busca que eu sempre tive, depois de uma revelação de Deus à minha vida para esse chamado. Então estejam preparados aí, todos nós, que nós vamos mergulhar no nosso mundo interior, que a palavra de Deus fala. E o tema de hoje é: derrube as fortalezas que prendem a sua alma. Derrube as fortalezas que prendem a sua alma. Nós temos fortalezas que construímos no decorrer da nossa vida, e as fortalezas, elas são construídas, e vamos falar aqui do mundo externo, né? Elas são enrijecidas, né? São fortes. Existem fortalezas do bem e fortalezas do mal. Por exemplo, quando a polícia, né? Quando você está passando por uma dificuldade de insegurança, você liga para a polícia, você vê um quartel, você corre, né? Se estiver sendo perseguido por alguém estranho no seu carro, na sua moto, você corre para ficar perto do quartel, né? É uma fortaleza. A fortaleza é todas as vezes que a gente busca algo que nos traz segurança. E existem as fortalezas do mal também. Vamos dar um exemplo lá no Rio de Janeiro, não somente no Rio de Janeiro, mas está nas mídias, né? Quando tem as fortalezas, né, lá onde a gente é proibido de entrar, qualquer uma pessoa do bem entrar ali, e se não for avisado, você pode correr risco de morte. As fortalezas onde tem o tráfico, os ladrões, as pessoas que correm o risco. Então tem essa luta, né, entre o bem e o mal. Então existem fortalezas em que o bem é seguro e o mal também está seguro. Nós temos na nossa vida as fortalezas da santidade, da gente buscar a santidade, a presença de Deus que nos traz vida. Mas pode existir a fortaleza do pecado que nos traz morte. Então, essas fortalezas e outras questões também, são construídas nas nossas vidas, às vezes está em nós, e a gente não tem muito discernimento do que é o bem, do que é o mal. E a palavra fala que a falta de conhecimento, o povo perece. E quando a gente fala de corpo, né, de saúde, quando a mulher está grávida, né, mas o pai tem que estar grávido também emocionalmente, né, não é só a mulher, o casal está grávido, se preocupa com o corpo, se preocupa com os cuidados, o nascimento, e assim vai. Até a nossa vida a gente se preocupa com a saúde do corpo. E nós estamos aqui na igreja, né, no templo, nós somos, desde criança também, buscar o espiritual, a fé, a palavra. E muitas vezes passa batido, é até um pouco cultural, é um pouco recente, até mesmo a profissão da saúde mental no Brasil tem 50 anos, a questão das emoções, da saúde mental, né? E a palavra fala muito sobre isso. Eu não estou aqui para falar apenas de conhecimento científico, eu quero falar da palavra de Deus, e nada mais e melhor do que unir os dois para o bem do Senhor, das nossas vidas. Então, o que são fortalezas? Fortalezas é tudo aquilo que me traz segurança, que nos traz seguranças, e nós buscamos essas fortalezas. Não é verdade? É certo que as fortalezas da santidade a gente tem que fortalecer na nossa vida. É certo que as fortalezas do pecado têm que ser derrubadas nas nossas vidas. Só que existem algumas fortalezas que a gente deixa passar batido por falta de conhecimento. A gente tem alguns equívocos, tanto de dependência emocional, que não é saudável, quanto a palavra mostra que também não é saudável, porque muitas vezes essas fortalezas a gente acaba substituindo o lugar de Deus na nossa vida. E nós iremos falar sobre isso.
Então, fortaleza é tudo aquilo que nos traz a sensação de segurança. E nós buscamos nas fortalezas essa segurança. Exemplo, nós buscamos em 3 coisas que eu posso citar. Se eu perguntar para você, o que te traz segurança? Né? Eu dei alguns exemplos aqui. Nós buscamos fortalezas e segurança em coisas, em lugares e em pessoas. Coisas, dinheiro, nos traz fortaleza, sim ou não? Traz fortaleza, né? A gente trabalha para ter um sustento, quando a nossa conta está tranquila, quando a gente começa a ver, assim, dá aquela insegurança, e quando está no vermelho, traz uma sensação de insegurança. Então, o dinheiro, as coisas, uma casa é segurança, nos traz segurança, nos traz fortaleza, né? Sair do aluguel, nessa busca, nos traz segurança, nos traz fortaleza. Um trabalho com estabilidade nos traz fortalezas. Nós somos naturais, nós somos emocionais, nos traz fortaleza. Lugares, por exemplo, eu falei do quartel da polícia, nos traz fortaleza. Este lugar aqui, né, é o templo, né? Não é a igreja, é o templo. A gente se sente seguro estando aqui dentro, sim ou não? Né? Nos traz segurança estarmos aqui dentro. Mas eu quero dizer o seguinte: nós estamos aqui em união, em comunhão, mas muito mais do que estar na igreja, é ser igreja, porque aonde você for, você vai ter segurança. Aonde eu for, nós teremos segurança. Nós estaremos segurança, porque vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A igreja somos nós, corpo, e nós estamos reunidos no templo, mas a sua casa pode ser fortaleza, o seu trabalho ser fortaleza, porque você é a igreja, você está levando essa fortaleza de Deus que está em ti. Pessoas, nossa família, nossos filhos, pais, amigos, intimidade, né? Aqui na igreja, né? O pastor, né, quando a gente vai conversar lá no gabinete, né, pastor, todos nos traz fortaleza, são pessoas especiais para a nossa vida, são fortalezas, coisas, lugares e pessoas. Aí, está falando aqui, derrube as fortalezas que prendem a nossa alma. Você sabia de que tudo que eu falei aqui, de coisas, lugares e pessoas, às vezes, pode ser algo não muito saudável, quando eu levo para o excesso e deixo de depender de Deus para depender de coisas, lugares e pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Por quê? Nós estamos falando aqui do mundo externo, de coisas, lugares e pessoas. A busca pela segurança no mundo externo significa que no mundo interno tem um medo, tem uma insegurança. E nós falamos que iremos falar sobre o mundo interno. O que é o mundo interno? São as nossas emoções, são os nossos sentimentos. Então toda busca pela segurança e pela fortaleza em coisas, lugares e pessoas é o reflexo de um medo interno, de uma insegurança interna. E nós fomos chamados para depender única e exclusivamente em Deus. Quanto concordam disso? Diga amém. Amém, gente? Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza nos dias da angústia. Então, o nosso mundo interno, por exemplo, nós precisamos ter uma casa, né? Ter uma casa, ter um refúgio ali, porque você está aqui, talvez não tenha ninguém na tua casa, a sua casa está presa, trancada, aliás, porque a sua casa pode ser roubada se as suas coisas ficar abertas. Isso é um medo real. Existe o medo real, né? De se deixar em vulnerabilidade as nossas coisas. Agora existe o medo não real. Quando às vezes eu estou lá na minha casa, às vezes eu não consigo dormir, qualquer barulho, né? Quem será? Será que está entrando alguém aqui? Aí às vezes eu não consigo dormir, qualquer reação, qualquer coisa, você confere a porta, confere a janela, depois você volta lá conferir. É um medo não real, que eu estou projetando no mundo externo, mas na verdade está no meu mundo interno. Para explicar um pouco mais sobre o mundo interno, e eu vou falar sobre o nosso funcionamento psíquico. O que significa isso?
Eu vou dar um exemplo, que muitas vezes eu dou esse exemplo para fazer uma reflexão. Você vai numa loja comprar algo, não sei se eu já falei isso aqui, se eu já falei, me desculpa se eu vou repetir, mas você vai comprar algo numa loja e você, na sua interpretação, não foi tratado muito bem, a pessoa te olhou de um jeito e você está interpretando que ela está olhando para a tua roupa, olhando para o teu bolso e está te desprezando. Talvez você fale, eu não vou receber isso, não é muito agradável, mas não justifica, mas talvez a pessoa foi humilhada pelo outro cliente, passou alguma situação com o chefe ali, ou está muito preocupado com alguma coisa na casa dela. Mas, aquela situação, 10% do que nós vivemos na nossa vida é o fato. O medo, né, lá da casa ser assaltada ou ser roubada, por isso eu tranco, é 10%, porque é um medo real. Agora, 90% das situações é a interpretação que nós fazemos daquilo. Voltando lá para a loja, é possível que eu ou você, né, quando a pessoa fez isso, a gente tem uma reação emocional muito além do que o ato. A gente começa a ficar revoltado, quer brigar com o gerente, ou sair da loja, nunca mais voltar, e tem pessoas que vai até para o carro, para a bicicleta, ou para a rua, em pranto de choro. Então passou desses 10%. Por quê? Porque aquela situação ali acessou, no mundo interno da pessoa, histórias mal elaboradas. Talvez um dia, que quando você era criança, você foi passar, os seus pais foram passar as compras no caixa e não deu para pagar tudo, e você ficou morrendo de vergonha porque teve que tirar. Eu nunca vou passar isso pela minha vida. As pessoas ficaram te olhando, ou alguma situação de humilhação, uma situação no trabalho, tirada de tapete, acessou ali dentro daquela loja aquelas histórias mal elaboradas. E assim nós vamos vivendo, tendo reações no mundo externo com interpretações do nosso mundo interno, nos nossos relacionamentos com amigos, com trabalho, ou até mesmo com a família. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, 10% é o fato, 90% é a interpretação do fato. É igual o iceberg, né? 10% fica para fora d'água. Você põe um gelo no copo d'água, 90% fica para dentro d'água. Esse é o nosso mundo interno. É possível que você teve um relacionamento que você traz mágoas, histórias mal elaboradas, e você lembra daquela pessoa, né, seu ex ou sua ex, e você tem muita raiva daquela pessoa. E é possível que hoje você esteja em um outro relacionamento, casado até mesmo, mas emocionalmente, porque as nossas emoções não é cronológica, ela é atemporal. É possível que esteja preso emocionalmente naquela história. E ali no relacionamento, muitos conflitos acontecem porque acessa na pessoa aquele sentimento pela outra pessoa. Às vezes a pessoa pode cobrar do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido, coisas que inconscientemente nem você, nem a pessoa sabe, mas é porque está ali, dentro de você, histórias mal elaboradas, tanto de raiva, quanto todo ódio, toda raiva tem um pano de fundo de paixão mal elaborada também. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E Deus quer falar essa noite que nós precisamos liberar as histórias mal elaboradas e resolver em Deus, para que possamos viver o rebote, porque o rebote é a prosperidade em intensidade de vida, porque a fortaleza não é no mundo externo, a fortaleza é no mundo interno, e Deus quer viver essa fortaleza dele em nós. Onde estão nossas fortalezas? Mais do que ter fortaleza, é ser fortaleza. Porque a palavra de Deus fala o seguinte: não construa tesouros na terra, porque a traça e a ferrugem pode corroer, o ladrão pode roubar. Construa tesouros nos céus, em que a traça e a ferrugem não corroem, e nem o ladrão pode roubar. E os céus na terra é dentro de nós, porque a palavra de Deus fala: onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Guardei tua palavra no meu coração para não pegar contra ti. Então a palavra de Deus está falando o quê? De mundo interno, não está falando de mundo externo. Buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E o reino de Deus é dentro de mim, é dentro de você. E não existe
nenhuma forma de construir o reino de Deus dentro de nós sem o confronto pessoal, sem o encontro pessoal. Mesmo que eu vá encontrar dores, vergonhas ou fortaleza de pecados que me traz prazer, que me traz necessidades. Então, buscar em primeiro o reino de Deus, e as outras coisas, que são coisas, pessoas e lugares, serão acrescentados. Porque quando o reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você, você não só é fortaleza, como você passa a ser fortaleza para a sua família, passa a ser fortaleza para o lugar onde você está. Amém? Sabe aquelas pessoas, e essas pessoas têm que ser eu e você, que está passando por uma dificuldade, uma pessoa próxima, você está passando por uma prova que você pensa assim, se fosse eu não dava conta. E você não sabe nem o que falar para a pessoa. Aí você chega naquela pessoa, né, tenta falar alguma coisa, você vai fazer uma visita para aquela pessoa, e de repente aquela pessoa, ao invés de você fortalecer aquela pessoa que te fortalece, já aconteceu isso? Ela começa a falar coisas. Porque, gente, aquela pessoa, ela tem a fortaleza dentro dela. Porque quando nossa fortaleza está aqui fora, nós somos vulneráveis ao que está acontecendo aqui fora. Se eu tenho alguma ameaça de perda, sei lá, de dinheiro, de trabalho, eu vou me abalar emocionalmente. Se tiver alguém com algum diagnóstico na minha família, eu vou abalar emocionalmente. E abalar até mesmo a nossa fé, a minha fé. Então, esse buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas, é buscar o eu sou de Deus em nós. E é esse encontro do eu sou de Deus com o nosso eu sou, porque Deus quer trazer a sua imagem e semelhança de volta para nós. Não tem maior fortaleza do que isso. E a palavra de Deus fala também, amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu não posso me amar, ou você não pode se amar mais do que Deus. E você não pode amar o seu próximo mais do que Deus. Nós temos que amar mais as coisas, os lugares, as pessoas, a nossa família. Amar Deus acima de todas essas coisas. Eu tenho que amar mais a Deus do que a minha família, do que o meu trabalho, do que o meu ministério, do que os lugares onde eu encontro fortaleza e segurança. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, amarás a Deus acima de todas as coisas. Essa é a maior fortaleza que nós temos. E amarás ao seu próximo como a ti mesmo. Eu posso amar o meu próximo desde que eu saiba me amar, desde que eu me conheço. Eu posso amar o meu próximo como a mim mesmo, né? Isso é uma completude. Primeiramente eu me amar, eu ter esse encontro de amar a Deus acima de todas as coisas, né? É uma conexão entre nós e Deus, construir a fortaleza dentro de nós, construir o reino de Deus dentro de nós. É o que a própria ciência fala de autoconhecimento, conhecer a si. E autoconhecimento não é um instrumento apenas de saúde mental, é tudo o que a palavra de Deus fala. Quem eu sou no espelho, né? É tudo que a palavra de Deus fala. Eu vou citar 2 exemplos aqui, tomar liberdade, que é da psicologia, que é da filosofia. Platão falava o seguinte, que quando nós nascemos, nós temos uma essência. E quando somos presos a esse corpo, nós esquecemos dessa essência e vamos vivendo projeções, as ansiedades da vida, né? A gente esquece de quem nós somos. E Jung falava o seguinte, e quando nós buscamos nos conhecer, a gente vai nos encontrando conosco mesmo. E Jung falava o seguinte, nós nascemos originais e morremos cópia. E Deus quer que nós sejamos originais, porque o começo é Deus e você, e o final é Deus e você. O começo é Deus e eu, e o final será Deus e eu, no final da nossa vida, né? A estrelinha, depois a cruz. E por que não durante a vida ser Deus e eu, e ser Deus e você, e não ser as coisas? Quantos querem isso para a sua vida, amém? Em nome de Jesus. Então nós temos que amar a nós mesmos e amar o outro também.
né? E nós não podemos amar mais o outro do que a mim e nem amar mais a mim do que o outro. Tem que haver esse equilíbrio também. E a palavra fala, é autoconhecimento, que o nosso coração é enganoso. A palavra fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Salmos fala, sonda-me, Senhor, sonda-me. O Espírito Santo vem a sondar e vem a revelar ao nosso coração. Tudo bem, é mais fácil eu falar o seguinte, eu, você, todos nós. Tudo bem, coisas, dinheiro, lugares, casa, trabalho. Eu amo mais a Deus do que dinheiro, casa, do que coisas, né? Do que lugares. Agora, quando fala de pessoas, e quando a palavra fala de próximo, é nosso filho, é nosso pai, mãe, esposa, marido. Aí como é que fica? Eu amar mais a Deus do que as pessoas. Aí eu quero falar uma coisa aqui para vocês, que é a porcentagem de dependência emocional e porcentagem de autonomia que nós temos para sermos pessoas autônomas para viver essa vontade de Deus. Tudo na nossa vida está intimamente ligado à nossa relação com as nossas figuras parentais, com os nossos pais, com quem cuidou emocionalmente da gente. A psicologia fala isso, a própria palavra de Deus, eu vou falar aqui também. Eu vou falar algumas coisas, talvez você fale assim, mas eu não tenho filho. Mas você foi filho. E antes de sermos pais, nós fomos filhos e filhas. Então, faça uma reflexão de como que foi a sua relação quando criança. Porque hoje, a nossa dependência ou autonomia está intimamente ligado nessa busca de segurança com as coisas aqui fora. O nascimento é um ritual de passagem. O nascimento é um luto. E lá no útero, nós fomos 100% dependente. E quando a gente nasce, tem perdas, choro e dor. Não é isso? A gente tem perdas do útero, conchego, né, dependência 100%. Nós temos dores. E se você não chorar, o médico dá um tapinha ali, né, para você chorar. E todo esse processo de nascimento a gente vai ter durante toda a vida. Não existe crescimento sem choro, dor e perdas. E todo crescimento que nós temos na nossa vida é um corte de cordão umbilical. E a criança vai crescendo, né? Depois tem lá uma fase, alguns meses, que a criança vive uma simbiose. Ela não sabe que a mãe é ela é como se fosse um corpo só. E depois, conforme as mamadas não são no espaço que a criança quer, ela começa a ter contato com a realidade, ela começa a perceber que a mãe é um objeto, e quando a gente fala de objeto, é uma pessoa, que eu tenho uma relação, e eu sou outra pessoa. Depois o desmame já é uma ruptura. E eu, lá na faculdade, a gente estava falando sobre isso, aí uma mãe, né, acho que acessou nela uma dor do desmame, e ela falou o seguinte, mas professor, e quando a criança quer que é dependente, tal, eu falei, mas de quem é o dono, né? Da amamentação, a dona, é da criança ou é da mãe? O desmame não é só da criança, é da mãe também. O desmame de cortar o cordão umbilical é dos pais também. Então a criança vai, depois o desfraude, depois a escola. Durante toda a nossa vida nós vamos vivendo essa construção de autonomia. Nós já falamos aqui sobre o casamento, né? Lá, o casamento é um divórcio das figuras parentais. O homem tem que fazer um divórcio com as suas figuras parentais, um divórcio da sua mãe para casar com a mulher. E a mulher com o seu pai. É uma ruptura. Porque pai e mãe tem que ser liberado os filhos, não passa o afeto, não passa o honrar pai e mãe. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Por isso, gente, o que acontece? Os filhos têm que ser liberados, tem que passar, tem um termo na própria psicologia que fala que os pais têm que ser suficientemente bons para os seus filhos. O que é ser suficientemente bom? É ser o suficiente, porque os filhos já têm uma própria autonomia, mas os pais não podem projetar sobre os filhos as suas próprias carências. Quando a gente fala, os meus filhos é tudo para mim,
Automaticamente eu estou gerando no meu filho para que nós, pais, sejamos tudo para eles. Só que o que a palavra fala? Amarás a Deus acima de todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Os seus filhos não são tudo para você. Deus é tudo para você. E quando Deus é tudo para você, você vai poder amar o seu filho de uma forma coerente e correta. Sabe por quê? Porque Deus enviou o seu filho para morrer numa cruz. Porque se Deus fosse assim, Ele não permitia que Deus passasse pela cruz. E muitas vezes os nossos filhos precisam passar pela cruz, ou pelo desenvolvimento, né, das rupturas, e vai lá o pai e a mãe querer viver a dor do filho, e ser tudo para o filho. Não, a gente tem que ser suficientemente bom. Olha só, eu vou falar uma coisa aqui, muito forte. Às vezes as crianças, que hoje são adultos, e nós temos uma criança dentro de nós, né? E quem não se fizer como criança não herdará o reino de Deus. Por isso nós precisamos ter contato com esse mundo interno constantemente. As pessoas que foram carentes e ausentes de afeto na infância, hoje, depois que elabora, perdoa Deus, né? Porque a gente acaba transferindo a figura parental que nós temos, do pai para com Deus. Essa pessoa está buscando um pai amoroso que não teve. E essa pessoa vai encontrar um pai amoroso, porque Deus é um pai amoroso. Amém? Agora a pessoa que teve um excesso, e quando eu falo de excesso, não é excesso de amor. Eu não concordo que foi um excesso de amor, foi superproteção. Foi excesso de dependência emocional que os pais tiveram nos filhos. Sabe aquela situação, eu vou dar tudo para o meu filho, aquilo que eu não tive. O que você não teve é uma ausência tua que te levou a ser quem você é. Agora, o excesso da sua ausência no teu filho é muito mais patológico do que a sua carência. Então, aquela pessoa que teve muito excesso, muita superproteção, hoje na relação com Deus, busca o quê? Um Deus bonzinho, um Deus paternalista que faz tudo o que Ele quer. Essa pessoa vai encontrar esse Deus bonzinho? Porque Deus não é bonzinho. Deus é bom, mas não é bonzinho. Há uma diferença muito grande. Vocês estão entendendo, minha gente? O excesso é muito mais patológico do que a carência. Mas eu não estou querendo dizer que a gente tem que ser escasso em afeto. Mas na nossa formação a gente precisa ter a mesma quantidade de não, temos que ter quantidade de sim também. E como que nós fomos? Como que é essa dependência? Eu vou dar um exemplo aqui, bem básico, rapidamente. Quantos aqui sabem o que é Yakult? Levanta a mão aí. Entrega a idade, né? Tinha uma pessoa, um palestrante, ele contou a experiência dele, que quando ele era criança, os pais dele não tinham muito condição, né? E eram 3 filhos. E toda vez no dia do pagamento, o pai comprava uma bandejinha de Yakult. Quantos Yakult tem numa bandejinha, quem lembra? 6. E dava 2 para cada criança. Aí ele lembrava que ele queria degustar aquele Yakult, né? Só que se ele deixasse na geladeira, os irmãos dele tomavam tudo. E ele tinha que tomar tudo de uma vez. E era uma frustração para ele. Então você coloca aí a parte da infância dele, até a adolescência, levando essa vida, né? Aí quando ele casou, né, teve a família dele, constituiu 3 filhos. Talvez seja uma projeção aí que ele quis trazer da família dele ali. Só que agora, hoje ele tem condições. E não só no pagamento, quase que todas as semanas ele trazia 3 bandejinhas de Yakult e dava uma para cada filho, para tomar cada dia. E ele, sabe, aquela carência dele querendo suprir os filhos, que era uma carência dele nos Yakult. Só que os filhos não gostavam de Yakult. Acho que era outra geração, né? Ele dava lá e os filhos não tomavam. Não, pai, não quero isso, não gosto disso. Pode parecer bobeira, mas ele levou uma dor. Meus filhos não gostam do meu Yakult. Aí o terapeuta falou para ele, essa carência é tua, não é dos teus filhos. Toma você todos os seus Yakult e reviva, né, o que está acessando em você a sua carência emocional. É um exemplo simples, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, minha gente? Deus não é bonzinho. Deus nos manda para o deserto para nós crescermos. E nós temos que ir para o deserto. Amor é provisão, proteção e correção. E Deus nos ama, por isso que Ele nos corrige. E amor é liberar para prosperar.
quando eu sou provisão, proteção e corrigir. Então, amor é o quê? É o próprio Rehobote. Então, hoje nós precisamos, para você que tem seus filhos, liberar os seus filhos. Seus filhos não é tudo para você, nem você é tudo para os seus filhos. Deus é tudo para você. Para que a fortaleza de Deus seja construída dentro de nós e que nós possamos amar nesses 3 pilares aqui. Ser o provedor, ser o protetor, mas corrigir também. Porque às vezes até os pais dói mais nele, né? Eu não vou corrigir. E vai deixando, e vai levando. Olha o que a palavra de Deus fala. Aquele que ama mais pai e mãe não é digno de mim. Aquele que ama mais o filho ou a filha não é digno de mim. E a palavra de Deus fala, a gente interpreta muito errado esse versículo. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço forte e afasta o seu coração de Deus. Às vezes a gente fala assim, tá vendo? Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Não isola um texto de um contexto. A base do amor é confiar. Nós precisamos confiar, porque a igreja está aí para isso. Lá fora, no mundo lá fora, que fala maldito o homem que confia no homem. Mas o que é maldito? Confiar a tal ponto que eu faço do outro, da carne mortal, o meu braço forte e afasto o meu coração de Deus. Então a nossa fortaleza não tem que estar no mundo externo, tem que estar no mundo interno. A nossa fortaleza não tem que estar em coisas, pessoas e lugares, mas sim em Deus. Porque em Salmos 46 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E lá no versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Depois você leia na sua casa essa oração. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos lá para o nosso mundo interior? Pode projetar lá. Nós temos algumas áreas na nossa vida. Primeiramente, né, vai ser projetado ali, temos nossa área aberta. Olha lá. Área aberta, escondida, oculta e desconhecida. Nós temos uma áreas abertas. Você. O que é área aberta? São aquelas áreas que eu sei e as pessoas sabem. Você sabe e as pessoas sabem. Características, a gente posta até no Facebook, né? É claro ao sol ali. É possível que talvez a gente não tenha nada mal elaborado ali, mas são as nossas áreas abertas. Nós não escondemos. Eu sei, as pessoas sabem. Existem as áreas escondidas. É aquela área que você sabe, mas o outro não sabe. Eu sei, mas o outro não sabe. A gente esconde, porque a gente tem vergonha. Talvez a gente nunca contou isso para ninguém. Mas a palavra fala que nós temos que confessar os pecados uns aos outros, orar uns pelos outros para seres curados. O legalismo do inimigo, quando a gente guarda algo, ele está ali. E emocionalmente a gente fica adoecido. Mas a partir do momento que eu confesso para a pessoa certa, na hora certa, a pessoa que tem autoridade sobre a nossa vida, eu estou liberando aquilo. Então a área escondida é aquilo que você sabe, mas o outro não sabe. A gente esconde. E a psicologia fala que a gente não consegue esconder qualquer segredo, que a gente é atraído pelos próprios poros e pelos próprios pontas dos dedos. E tem a área oculta, que é aquela área, ou aquelas áreas que a gente não sabe, mas as pessoas que convivem com a gente sabem. Enxergam os nossos defeitos, enxergam a nossa, né? Por isso que a palavra de Deus é tão sábia que ela diz que na multidão de conselhos habita a sabedoria. Então nós não podemos andar só. Lá em Provérbios 18 fala:
que o solitário busca o seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria de Deus. E por último, nós temos a área desconhecida. É aquela que eu não sei, nem o outro sabe, nós não sabemos, que está lá no nosso oculto, que está dentro da gente, que está esquecido, mas isso não significa que está inexistente. São histórias mal elaboradas dentro da gente, que é esquecido, mas ela está dentro de nós. Vamos lá? Coloca a mão na sua mente aí. Onde que é a nossa mente? Aqui. Rapidamente. Nós temos 3 partes na nossa psique. Uma delas é a nossa mente. Pode tirar a mão. Aqui é o nosso cérebro, que fisicamente controla todos os nossos impulsos, né? O nosso corpo. E aqui é a nossa mente, onde estão os nossos pensamentos. Martinho Lutero fala o seguinte, que nós não podemos impedir que os pombos defequem sobre a nossa mente, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos. Aqui na nossa mente está o nosso raciocínio, nossa competência, a nossa capacidade de aprendizagem, que é o nosso cognitivo. Então, tem muitas coisas que foram condicionadas a nós, que está aqui na nossa mente. E é onde está a nossa competência. E a competência é uma fortaleza para nós. Né, sermos competentes, podermos estudar, né, e tudo mais. E aqui na nossa mente, onde estão os nossos pensamentos, né? Quando eu falei lá, você vai lá no lugar, a pessoa quando te atendeu, não muito legal, a gente já interpreta com o nosso pensamento. E nós fomos condicionados a viver apenas nessa área da nossa alma, da nossa psique, que é a área da razão, do cognitivo, da aprendizagem, desde criança. Né? A escola, né? E é uma área importante, só que nós não fomos chamados e criados, né, por Deus para vivermos somente na razão, porque nós teremos dificuldade de compreender as nossas emoções e teremos dificuldade de compreender a Deus, ao espiritual. Então, o que Deus tem para falar para nós aqui? A nossa competência, com certeza no teu trabalho, enfim, a gente busca competência e é saudável, é uma fortaleza para nós. Sabe quando a gente raciocina, pensa muito, à noite dá uma dor aqui na cabeça, não é verdade? Porque trabalhou muito o nosso cérebro. E muito mais do que a nossa razão, a nossa mente. Quando você tem aquela angústia, sentimento, as emoções, em qual área do nosso corpo? Coloca a mão aí. Isso, no nosso coração. Coloca a mão no seu coração. Pode colocar a próxima slide. Então, a mente, coração. Sabe quando a gente tem aquele aperto, aquela dor, né? É a angústia. A angústia nada mais é do que palavras que não foram faladas. Recentemente, uma pessoa muito próxima a mim estava numa situação, não vou contar a situação, e a pessoa estava assim, em torno de explodir. Ela queria falar, eu perguntei, mas o que você está sentindo? Uma angústia, um aperto, mas por quê? Não sei, ou ali a negação era tão grande de ter contato com a dor, eu falei, fala uma palavra só. A pessoa vomitou culpa, e quando ela falou culpa, ela começou a contar, a chorar, a vomitar toda aquela situação. Sabe quando você ou eu, com certeza nós já passamos por algo, que você está que nem uma panela de pressão, né? Você está em tempo de explodir, e você encontra alguém abençoado, abençoada, você fala, você vomita em palavras, você vomita em lágrimas, depois você respira, você agradece a pessoa, você foi uma bênção, mas eu só ouvi, não é isso? Tinha um autor que falava, Rubem Alves, que nós temos muito curso de oratória, como falar bem publicamente, mas nós precisamos de curso de escutatória, porque a nossa alma precisa falar. Aí não é competência, é valor, é uma fortaleza, se sentir valorizado, não pelo que eu tenho, pelo que eu sou capaz, mas pelo que eu sou. E esse é o chamado da igreja, esse é o chamado de nós sermos bênção, de acolher a dor do outro e acolher a nossa dor. A gente tem fortaleza de competência e temos fortaleza de valor, nós precisamos falar. Nós não podemos ocultar, nós não podemos permitir que enraize dentro da gente raízes de tristeza, de depressão, de ideação suicida, de pecado. Fale, confessai,
para ser descurado. Salmos 32 fala também, enquanto eu me calei, os meus ossos se tornou em sequidão, calei meus pecados, e meu humor é em sequidão de estio. Então nós precisamos do valor, e muito mais do que mente, coração. Aonde todos nós temos uma cicatriz? Quem sabe me falar? Todos nós aqui temos uma cicatriz. O nosso umbigo, o nosso ventre. Pode colocar lá? O nosso ventre é onde tem os nossos órgãos de nutrição, alimentação, fertilidade, prazer. Sabe quando você está inseguro, né? Que a insegurança é a falta de amor, né? A insegurança ali, não dá aquele friozinho na barriga? O intestino é o segundo cérebro, não é? Dá aquela dor na barriga, aquele friozinho, é natural, né? E a palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A falta de amor nos leva a essa região aqui, buscar tudo na comida, nos prazeres e tudo mais. E aqui, eu acredito que tudo que eu estou falando, corpo, alma e espírito, nós temos um órgão, nós temos as emoções, mas nós temos também o nosso espiritual, o capacete da salvação, que temos que, né, nos blindar. E eu acredito que nós temos um ventre espiritual que gera os sonhos de Deus. E aqui, no umbigo, é onde tem o começo. E no ventre é onde está a nossa necessidade de pertencimento. Porque quando eu me pertenço, eu sou seguro. É no pertencimento, que é uma das fortalezas que precisa ser construída por nós, que muitas vezes a gente não sabe. É a conexão e o encontro conosco mesmo, e o encontro com Deus. E você constrói pertencimento com pessoas que você tem intimidade. E principalmente com você e com Deus. Quando nós estamos naquela oração de quebrantamento, de choro, que é terapêutico, eu estou falando tudo que está dentro de mim. E quando isso aqui é autoestima, gente. O próximo, por favor. Isso que nós estamos falando são as nossas fortalezas. Olha lá. Que é a nossa competência, o nosso valor e o nosso pertencimento. A necessidade da nossa mente é a competência. Do nosso coração é o valor. E do nosso ventre é o pertencimento. Só que nós, quando falamos de autoestima, nós falamos somente o quê? Da competência. Né? Ter títulos, que é importante, mas nós precisamos do valor e precisamos do pertencimento. E a base para tudo não é a competência, é o pertencimento. Que o pertencimento é o encontro consigo mesmo, o pertencimento é o encontro com Deus. Porque por mais que eu possa ter sido, ou você, ou nós, abandonado pela nossa mãe, pelo nosso pai, Deus quer se fazer história para o lugar da nossa vergonha, colocar a dupla honra. E o pertencimento é o lugar da intimidade, é o lugar do ventre, onde tem as nossas dores e onde nós podemos nos despir de intimidade com Deus. Competência, valor e pertencimento são as fortalezas, só que eu vou falar a prioridade: pertencimento, valor e competência. O nosso valor não é pelo que eu tenho, pelo que eu faço, que o mundo lá fora, né, que jaz no maligno, valoriza as pessoas pelo que tem, mas não pelo valor. E o nosso valor foi pago pela cruz de Cristo Jesus. E o nosso pertencimento é o encontro pessoal, que nós temos um pertencimento a Deus, primeiramente. O encontro conosco mesmo, o encontro com Deus. Agora eu quero, já estamos encerrando, tá? Que projete uma figura. E quando projetar essa figura, eu quero que você se projete nessa figura. Aquilo ali é um palco, né? Um palco vazio. Todos nós temos um palco. O que é o palco? É o lugar em que ninguém pode fazer por você. Você tem que desempenhar um papel na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, a própria força para viver. Todos nós temos um palco em algumas áreas da nossa vida. Como que está a sua atuação?
Você tem sido protagonista da tua vida e dependendo de Deus? Ou nós temos, assim, vivido um desgaste, uma angústia, uma ansiedade, e Deus tem para falar que o fardo dele é leve e suave. É possível que nós estejamos construindo nossas fortalezas em coisas, pessoas e lugares, e quando não vai bem, a gente acaba nos abalando no nosso mundo interno. E nós não temos que construir nossa fortaleza no mundo externo, mas sim no mundo interno. Eu estou aqui à frente, de uma certa forma, vivendo um palco na minha vida, no sentido assim, de exercer um chamado, mas só Deus sabe, ou eu sei o preço de estar aqui falando sobre o que eu estou falando. E muitas vezes a gente tem que depender, aliás, é nossa chamada depender de Deus. E não era para eu estar aqui. Eu já até pedi para Deus desistir da caminhada ou desse ministério, que a resistência é muito grande, o levante é muito grande. Mas eu estou aqui para a honra e glória de Deus. E eu quero te perguntar: existem palcos que você fugiu, que você está lá atrás, na coxia, nos bastidores, e você não quer entrar? Responda para você mesmo. Existe palco que você está se escondendo, você está fugindo, e Deus está te chamando. Volte para o palco vazio, volte para a cadeira vazia, porque você às vezes pode estar pedindo, porque eu já fiz isso muitas vezes. Deus coloca outro. Eu tenho tanta ferida, eu tenho tanto complexo, por que o Senhor foi me escolher? Mas não tinha outro, fui eu. E hoje eu falo para você, é você. Volte para a cadeira, volte para o palco, por mais que o inimigo se levanta contra a tua vida, ou pessoas, porque nós não fugimos só das nossas dores, não. Nós fugimos também das nossas grandezas, porque nós temos medo dos assassinos de sonhos, das pessoas que são usadas pelo inimigo. Volte para o palco, porque o palco está vazio e Deus te sustenta. A próxima figura. Projete nessa figura. Talvez você não esteja conseguindo observar, mas aquele ali é um túmulo, né? Mas não é túmulo de quem você está pensando, você não conhece, tá? Não é da tal pessoa. Nós temos túmulos dentro da gente. O palco é a competência aqui, ó, né? Nós sepultamos histórias dentro da gente, mas porque causa dor, por causa desconforto, vergonha. Mas o fato de ser sepultado não significa que está morto. E Deus quer arrancar esse túmulo, porque Deus é ressurreição. E lá em Ezequiel 37 fala, né, do vale de ossos secos. E Deus mostrou ali para aquele profeta que era a situação emocional daquele povo. E Deus falou: abrirei as vossas sepulturas. O nosso emocional, as nossas emoções precisam estar abertas para Deus. Expõe. Porque, sabe quando você fala assim, toda vez que eu tenho uma história que eu consigo falar, até tirar uma lição de vida, é porque essa história foi elaborada, eu passei pelo luto. Luto não é só quando eu perco alguém. Você lembra quando eu falei de um relacionamento lá atrás que não está mal elaborado? Agora, quando embarga a voz, eu engulo, né, seco, dá um nó na garganta, ou quando eu não consigo falar, a gente fala: vamos colocar uma pedra nesse assunto? Aí a gente carrega, a gente sepulta, carrega a história mal elaborada e carrega o peso da pedra. E Deus é um Deus que ressuscita. Deus quer abrir as nossas sepulturas. Nós não somos cemitérios para enterrar histórias mal elaboradas. Deus é luz. A fortaleza para construir nosso mundo interior tem que ter o palco e tem que ter o túmulo aberto. E por último, ali é um altar. Tem uma ovelha sacrificada, que era no Velho Testamento, né? Que para a gente ter os pecados perdoados, tinha um sacrifício, né? Tinha que ser derramado sangue.
mas o Cordeiro, ele já fez isso por nós. Nós não precisamos mais sacrificar como era antigamente no Velho Testamento. Nós tínhamos que ir a um altar. Nós não, o pessoal lá da época, né? No Velho Testamento tinha que ir a ter um altar para sacrificar. E existe na nossa estrutura emocional, na nossa alma, um altar que precisa ser visitado. Pode ser no seu quarto, na sua intimidade, o local, né? Mas o altar é um local de fortaleza que é a base para tudo que a gente falou. A base para o sepulcro, a base para o palco. O túmulo que eu falei tem que estar aberto, porque Jesus ressuscitou. Então as histórias têm que ser tratadas em Deus. Em lugar da vergonha, Deus quer colocar uma dupla honra. E o altar é o local aonde eu vou me despir para Deus, é onde eu vou confessar os meus pecados, é onde, como ovelha para o matadouro, é onde acontece os gemidos inexprimíveis, é onde acontece o fogo consumidor. E muitas vezes a gente foge do altar, porque o altar é o lugar de sacrifício. O altar é onde é você e Deus. Não tem que ser você e Deus ou eu e Deus só quando a gente nasceu ou quando a gente vai morrer. É durante toda a vida. É no altar aonde a gente constrói as fortalezas no mundo interno. Em nome de Jesus. Como está o seu palco? Como está o seu túmulo? E como está o nosso altar? O nosso palco, a gente tem que exercer, dependendo de Deus. O nosso sepulcro tem que estar aberto, assim como Jesus ressuscitou. E nosso altar, a gente tem que estar prostrado, buscando, em nome de Jesus. Amém? Queria que você se levantasse, a equipe Louvor viesse até aqui. Para a honra e glória do Senhor Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Você que está aqui, você que está aí na sua casa, que cada palavra que foi dita hoje, aqui, nesse momento, venha fazer morada em nós. E não é apenas conhecimento, mas é prática de vida em Deus. Derrube as fortalezas que prendem a sua alma. A minha mente, tudo que eu penso, eu vou sentir, e eu vou desejar, e eu vou acabar tendo comportamento, eu vou praticar. Mas a partir do momento que eu falo, que eu confesso, eu mudo tudo isso. Tem muitas situações que a gente poderia ter evitado se a gente tivesse falado, tanto de pecado, de erros. Por isso que a palavra fala que a gente tem que confessar. A gente não tem que ocultar. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar para essa noite que o Teu Espírito Santo venha nos revelar, Pai, todas as fortalezas que são fortalezas de santidade, de bênção, que precisa ser fortalecida em nossa vida, e todas as fortalezas que precisam ser derrubadas, Senhor. Assim como Isaías, Pai, estava, Pai, assim como Isaías estava, Senhor, lá diante da Tua presença, ele se envergonhou por causa que foi revelado o pecado, Senhor. E os anjos, ele confessou o pecado, e os anjos trouxeram brasas do Teu trono, e tocou nos lábios e santificou. Eu quero profetizar que todas as histórias ocultas, mal elaboradas, tudo aquilo que está oculto, que você venha falar, confessar diante de Deus, e Deus venha trazer brasas vivas do altar e quebrar todo o legalismo do diabo. E assim como um dia eu pedi, clamei, que você clame e você encontre pessoas que venham cuidar da sua alma, zelar por ti. Não ande só. Senhor, santifica, Pai, a nossa mente, o nosso coração, o nosso ventre, Pai. Nós entregamos os palcos da nossa vida diante do Teu altar. Nós entregamos os túmulos da nossa vida, que eles sejam abertos, Senhor.
e o Senhor venha ressuscitar, tirar, assim como ressuscitaste a Lázaro, a Cristo Jesus, e trazer a imagem e semelhança de Ti em nossas vidas. E nós queremos entregar o altar, que nós venhamos ter sede e fome do Teu altar, e não fugir do Teu altar, e ter pertencimento a Ti, Senhor. Corrija-nos, Pai. Nós queremos aceitar a Sua correção, mas lembra que viemos do pó, Senhor, e nós Te amamos, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor e de infinita misericórdia, e as Suas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor. Receba, Pai, a nossa alma. Nós queremos nos converter, Pai. Um dia viemos à frente e nos convertemos a Jesus. Um dia nós batizamos. Agora a nossa alma tem que se converter a cada dia, a cada momento, a cada área, porque existe áreas da nossa alma que não foi convertida ainda. A palavra fala que se os nossos olhos pecarem contra Ti, é preferível arrancar os nossos olhos, para que nós não percamos a salvação e os planos. Mas Deus é misericordioso, e Ele quer nos purificar. Mas para isso é necessário você abrir as portas do teu coração e entregar a Deus, por mais que venha doer. Mas a dor maior não é a de enfrentar, mas é de ficar carregando coisas que nos adoecem, coisas que nos faz perder a santidade e a intimidade de Deus e nos traz angústia. Entrega os seus filhos para Deus, entrega a sua família, entrega tudo o seu trabalho, entrega tudo, porque o fardo de Deus é leve e suave, e vamos construir fortalezas dentro de nós, para a honra e glória do Senhor Jesus.